Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez para o bate-papo na PUC-Rio. O pessoal está chegando aos poucos, sem pressa. No digital a gente não precisa correr. A gente vai esperar todo mundo chegar antes de começar. E essa iniciativa é muito bacana, né, Ângela? É conduzida pela PUC-Rio, no sentido de abrir um pouco as nossas jornadas e as nossas experiências dentro da vida universitária. E que tema bacana que não é a internacionalização e poder estar recebendo tanta gente para compartilhar as experiências conosco, né, Ângela? Queria, então, em nome da PUC, dar abertura para esse evento e convidar a professora Ângela Paiva, coordenadora central de cooperação internacional da PUC. Ângela, conta para a gente cooperação internacional e jornadas internacionais. O que isso tem a ver com aluno de graduação? Bom, pois parabéns, Gustavo, por organizar esse encontro, porque eu acho que nós divulgarmos a internacionalização da PUC é muito importante para os alunos do ensino médio. A PUC tem uma longa tradição de cooperação internacional, né? Nós temos mais de 400 convênios com universidades de todas as partes do planeta, né? E vários tipos de intercâmbio. Temos intercâmbio de um semestre, temos intercâmbio de 2 semestres. Nos números de 2019, nós mandamos mais de 600 alunos e recebemos 750 alunos de várias partes do mundo, inclusive um deles vai falar aqui para nós daqui a pouco, né? De qualquer maneira, a PUC ela tem esse diferencial de uma prestação de serviço muito importante, que é o Escritório de Cooperação Internacional, né? Nós somos 15 pessoas com setores muito bem organizados, com assistência aos alunos que vão, assistência aos alunos que vêm, né? Em duplo diploma, em intercâmbios de um semestre, intercâmbio de 2 semestres, em estágio. Temos muitas opções, programas de curta duração, ou seja, somos criativos e estamos sempre inventando coisas novas, né? Eu vou passar a palavra para o Ricardo, que é o vice-diretor da CCI, o escritório, essa coordenação central de cooperação internacional se chama CCCI, né, para os íntimos, e temos uma página na PUC, qualquer informação que vocês queiram para saber mais de intercâmbio, vocês podem acessar a página da CCCI na PUC, tá bom? Passo a palavra agora, então, para o Ricardo, que é o vice-diretor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. É muito bom compartilhar essas possibilidades de intercâmbio. Muito obrigado, Gustavo, aí, por nos acolher aqui nessa sala virtual. Obrigado, Ângela, por essa iniciativa. Há bastante tempo já venho trabalhando na cooperação internacional e sempre tenho ouvido dos estudantes que estão na PUC que a cooperação internacional é um dos maiores motivos deles terem escolhido a PUC para ser a sua universidade, além da excelência acadêmica que a PUC apresenta. Os nossos programas que são já funcionam há muito tempo. Vocês ouviram a Ângela falando sobre mais de 400 tipos de acordo que nós já temos assinado. Então, os alunos podem ir para todos os 5 continentes e podem fazer coisas diferentes. Inclusive, a gente pensa no intercâmbio de um semestre, que é, em geral, o que as pessoas fazem, mas você pode fazer um intercâmbio até 1 ano, você pode participar de um intercâmbio de dupla diplomação e ter um diploma da PUC e um diploma de uma universidade parceira no Peru, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, nós temos possibilidades que, além de trazer uma experiência pessoal ao aluno, vai trazer também uma bagagem acadêmica que, com certeza, fará dele um profissional mais preparado para o mercado de trabalho. Então, nós gostaríamos que vocês pudessem usar esse espaço para poder aprender mais, saber mais como essa cooperação se dá, como é que vocês podem aplicar para esses programas, o que vocês precisam saber e como vocês podem já fazer uma autopreparação, pensar para onde eu quero ir, que línguas eu preciso saber, como eu preciso galgar esses degraus para eu poder chegar ao meu objetivo de cooperação. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui conosco.
Obrigado, Ricardo. Eu achei bacana na preparação inicial, né? São mais de 500 convênios que a gente tem com universidades de todo mundo. Isso é um número impressionante. Mesmo eu, estando aqui dentro da PUC, não tinha noção de tantas possibilidades, de tantos caminhos, de tantas jornadas que os alunos podem fazer. E aí, até para dar... Uma Pode coisa falar, muito Ângela. interessante, Guga, é que nós atendemos a todos os centros da universidade, a todos os departamentos da universidade, né? Independentemente do curso que cada aluno escolha, tem sempre um intercâmbio, uma parceria específica para aquele aluno. E eu queria, na verdade, agora começar a provocar a toda a audiência que está nos acompanhando. Vocês podem mandar perguntas para a gente via chat ou via a funcionalidade de perguntas e respostas. Eu vou tentar trazer ao longo do nosso bate-papo essas provocações, né? E para começar a provocação, eu queria que, assim, é muito comum, e a gente está falando para um público de ensino médio, né, que está buscando a identificação de um caminho profissional, de uma carreira profissional, de um curso de graduação. Muitas vezes eles têm um sonho de ter uma experiência internacional, né? Então eu queria provocar e agradecer muitíssimo a presença de todos os nossos alunos e ex-alunos que estão aqui presentes, que vão compartilhar conosco como foi a experiência deles, como foi esse sonho, como esse sonho se tornou realidade. E aí, para provocar isso, e a gente vai ter um bate-papo super informal aqui, eu queria convidar a Amanda Guedes, Amanda, para que você compartilhasse com a gente como é que foi a sua experiência. Fala um pouquinho da sua área, para onde você foi, como é que foi a sua jornada, o que você aprendeu. Enfim, compartilha com a gente, Amanda. Boa noite para vocês. Eu sou a Amanda. Eu me formei mês passado na PUC, eu me formei em jornalismo. Então, eu sou uma recém-formada, eu diria. Eu fui para o intercâmbio no ano passado. Eu fui para Lisboa, fui para a Universidade Lusíada de Lisboa. Eu aprendi muito não só com a experiência acadêmica, de estar em outra faculdade, mas de estar em outro país, em outro continente. E Portugal, apesar da língua ser português, eu também tentei treinar outro idioma. Então, eu peguei uma matéria em inglês. Eu não sei se está travando, gente. Não, está funcionando super bem, Amanda. Então, tá bom. E aí, eu peguei uma matéria em inglês lá, porque eu falei assim, tá, vou para Portugal, mas eu também quero treinar outro idioma. Então, eu peguei uma matéria em inglês, que era de Relações Internacionais. Não vou dizer que foi fácil, porque eu não fazia Relações Internacionais nem em português, quem dirá em inglês. Mas a gente discutiu o Brexit o período inteiro. Mas, assim, no final deu tudo certo. E Portugal também recebe muito turista. Então, mesmo que você lide mais com português e tudo mais, sempre no transporte público, no metrô, na rua, você encontra um francês, um inglês, um norte-americano, você encontra gente de tudo quanto é lugar do mundo. Brasileiro também, porque brasileiro parece que brota. Brasileiro está em qualquer lugar. Então, mas assim, foi uma experiência muito boa. Lá eu consegui fazer 3 matérias. Eu me matriculei em 4, mas infelizmente quando eu cheguei lá, uma das matérias que eu tinha matriculado no Brasil, eles não abriram para intercambista. Mas quando eu estava lá, eu fiz comunicação política, direito da comunicação em inglês. E aí eu pude participar de palestras, seminários. Eu fui numa palestra lá no Instituto de Defesa Nacional de Portugal, que fica em Lisboa, e eu participei de um debate sobre o comércio no Atlântico e tudo mais. Foi uma experiência realmente muito interessante. Bacana, Amanda. A gente já vai voltar a falar contigo. Eu queria, na verdade, agora convidar o nosso brasileiro de coração, né? Já que brasileiro brota em tudo quanto é que é lugar, tem um brasileiro brotando na Califórnia também. Daniel, seja muito bem-vindo. E Daniel Chaves, seja muito bem-vindo. Obrigado. Temos 2 Daniéis aqui, pessoal. Então, enfim, a gente vai se resolver bem. Daniel, conta pra gente como foi um estudante da Califórnia conhecer a PUC-Rio, que é um outro lado dessa moeda também, que eu acho que a Ângela falou muito bem. Quando a gente fala de intercâmbio e cooperação internacional, a gente fala de um processo de 2 vias, tanto um aluno brasileiro indo conhecer uma universidade fora do país, como também alunos de outras universidades e de outros países conhecerem um pouquinho da PUC. Conta pra gente como foi a sua experiência aqui, Daniel. O que você mais gostou? Como é que foi essa jornada? Como é que foi a experiência no campus da PUC? Eu acho que é uma provocação interessante esse seu ponto de vista.
Sim, bom, eu vou começar leve falando que para mim a PUC, o intercâmbio, mudou minha vida completamente. Ah, para mim foi uma experiência que que eu tô agora trabalhando, eu ensino inglês, eu estou morando na Inglaterra agora, e como a Amanda falou, tem muito brasileiro aqui em Oxford. Ah, e não sou brasileiro, mas pessoas É de do... coração, Daniel. Você é brasileiro Não, de coração. eu sinto um amor grande pelo Brasil. E me ajuda muito no meu trabalho agora, por causa de que fui para a PUC, aprendi português, não só aprendi português, aprendi a cultura do Rio de Janeiro, o Brasil enorme, como vocês sabem, então, mas para mim foi a coisa mais importante. Para mim, eu fui embora depois de acabar meu intercâmbio no Brasil, eu voltei para os Estados Unidos para me formar. Eu fiquei 1 ano e meio na PUC e depois de me formar na Califórnia, eu voltei para o Brasil para morar e morei 5 anos. Depois de ter me formado, e tudo por causa do intercâmbio que eu tive no Rio. As aulas, eu fiquei muito preocupado porque todas as aulas foram em português. As aulas, eu fiz Relações Internacionais e Letras na PUC. Mas eu só tinha feito 1 ano de português na Califórnia. Quando eu fui para o Rio, não me sentia pronto para fazer as aulas somente em português. Daí o curso de intensivo em português é ótimo. É para mim, eu acho que deixa os estudantes com muita confiança para depois fazer as aulas somente em português. Como a Amanda tinha falado, aqui em Lisboa tem muitos estudantes internacionais, pessoas de todo mundo, Rio igual. As pessoas que eu conheci não era só para eu praticar meu português, mas também para praticar as outras línguas que eu gosto de línguas. Então, para mim, eu praticava meu francês, eu praticava as outras línguas na PUC por causa disso. Então, sim, para mim foi uma das melhores experiências que eu tive. Foi na PUC Rio. Bacana, Daniel. Para a gente perceber como esse mundo está globalizado. Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, justamente mostra um pouquinho a necessidade da gente ter um olhar um pouco para fora, um pouco para dentro e entender exatamente como é que essas jornadas elas podem se complementar. Queria convidar agora a Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda, Bruna. Conta pra gente. Tudo bem, gente? Então, eu faço psicologia e fui para a Austrália no passado. Eu acho que só de falar que fui para a Austrália, todo mundo ficava, meu Deus, como foi? Foi incrível. E foi muito incrível, acho que foi mais incrível do que eu imaginava. Como a Amanda falou também, além da gente aprender o acadêmico, a minha escolha foi muito baseada na minha escolha profissional mesmo, né? Eu faço psicologia, mas quero focar na criança, na infância. Então, eu achei uma faculdade perfeita para isso lá na Austrália. Eles têm um centro específico para isso, fazem várias pesquisas super interessantes. Então, eu fui focada nisso, mas, ao mesmo tempo, tudo que eu aprendi vai muito além do profissional, né? Muito mais além do acadêmico. Porque, por mais que aqui a gente, às vezes, se sinta mais independente pela nossa idade, eu acho que é diferente quando você está realmente sozinho em um país, né? Então, não tem mais ajuda de ninguém. Você vai, abre conta no banco, tem que falar com a agência telefônica, você que resolve realmente o dia a dia, o que é muito bom, porque às vezes a gente é capaz de fazer todas essas coisas, mas acaba se apoiando um pouquinho em alguém. Então, aprendi a cozinhar no início, não sabia fazer nada, morri de fome por um dia, fiquei assim desesperada, se não queria conseguir, mas aprendi a fazer várias receitas. Acho que eu também me propus a isso, né? Porque era isso, eu tinha que aprender. Então, eu aprendi a cozinhar, lavar roupa, passar roupa, tudo era eu que fazia. Conheci gente de todos os lugares do mundo, meus amigos até hoje. A gente se fala sempre, então é muito bom. No início eu fiquei com um pouco de medo do inglês, porque todo mundo sempre falava que o sotaque era muito forte, mas até que não, super rápido de pegar, você aprende até a gíria, daqui a pouco você está falando igual a eles e nem percebe. Então foi muito bom para mim, por mais que hoje em dia a gente tenha acesso à língua inglesa muito fácil, né, por Netflix, por música, é diferente quando você está realmente vivenciando a cultura. Então, depois a gente vai falando inglês assim e nem percebe, o que é muito bom. Tinha vezes que eu falava com a minha mãe no telefone,
Aí eu falava, no, só que não era no, era não. Aí eu me sentia até ridículo, eu ficava, mãe, desculpa, sabe, tá tão os dois ao mesmo tempo. Então era ótimo, acabei que eu percebi pelo dia a dia que estava muito dentro de mim o inglês, né? Então foi muito importante. E viajei muito, conheci muita gente. Eu acho que é difícil até escolher alguma coisa para falar, né? Foi tudo muito incrível. E valeu muito a pena, realmente, assim, mudou muito a minha cabeça. Todo mundo também falava, você vai mudar muito. Eu desconfiava, mas a gente muda mesmo. Acho que também dá valor a algumas coisas e não para outras. A gente percebe também o nosso valor. Eu sou muito tímida, assim, para fazer amizades, mas lá eu ia vendo, as pessoas falavam ao contrário, que eu nem era tímida, então eu fui descobrindo coisas que, na verdade, talvez eu não seja tanto. Então, foi muito positivo em vários aspectos, assim. Legal, legal. Obrigado, Bruno. O amadurecimento, eu acho que faz parte, sem sombra de dúvida, dessa jornada internacional e a universidade é para mudar a vida da gente e, com certeza, eu acho que a PUC, mais essa experiência, contribuiu para a sua vida e para o seu sucesso. Com certeza. Manuela, conta pra gente agora aonde você foi parar, Manu. Então, diferente da Bruna, o meu destino, as pessoas ficavam meio chocadas, todo mundo ficava tipo, mas por que você escolheu esse lugar? Eu fui para a China, eu fiquei 6 meses lá em 2019 e eu me formei agora também, em julho desse ano. E eu escolhi a China porque eu faço RI, fazia RI na PUC e desde o início da faculdade eu sempre me interessei muito pela China, pela ascensão da China. E aí eu sabia que eu precisava ir para a China para poder entender a China melhor, né? Porque no Ocidente a gente tem uma ideia do que é China e você chega lá você vê que é muito diferente do que a gente pensa. Então, assim, em termos profissionais, assim, para mim foi maravilhoso, assim, eu vejo que as coisas que eu estou conseguindo agora, né, depois de formada, depois do intercâmbio, são muito devido à minha experiência na China, assim, eu sou outra pessoa e tudo mais também. E foi muito bom, porque eu participei de um programa que todas as matérias eram sobre a China. Então, eu tinha economia chinesa, política chinesa, cultura chinesa. Então, era, tipo assim, uma imersão na China, na sala de aula. Eu não ficava em casa, eu andava na rua todo dia, porque eu precisava ver como as pessoas, né? Tipo, é uma sociedade muito diferente. Então, tipo, eu queria muito ver como eles interagiam e como eles se comportavam mesmo. Então, era muito bom, assim, aprender na teoria, tipo, aspectos da cultura e depois, no dia a dia mesmo, na vivência, eu conseguia observar coisas que eu aprendia na sala de aula. Assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, até agora. Foi Legal. Legal. E como essa experiência marcou o seu futuro? Ou então, marcará o seu futuro? Conta pra gente. O principal foi que eu acabei de ganhar uma bolsa, eu vou ficar 2 anos no mestrado em Pequim. Era para começar agora em setembro, mas por conta da pandemia eles aceitaram pedidos de adiamento, então eu só vou ano que vem. Mas eu vou ficar 2 anos na Universidade de Pequim. E fora isso também, eu consegui uma bolsa de iniciação científica no BRICS Policy Center, né, que é até vinculado à PUC, que, enfim, faz pesquisas sobre os BRICS e tudo mais. E é claro que a minha experiência sobre China, na China e, enfim, meu conhecimento sobre a China me ajudaram a conseguir essa vaga. E, enfim, atualmente estou trabalhando numa consultoria, não trabalho diretamente com a China, mas, tipo, eu acho que o intercâmbio, ele assim, para quem está te recrutando, ele brilha muito nos olhos, sabe? As pessoas veem como uma experiência muito única e que, enfim, você pode agregar muito profissionalmente para qualquer emprego que você vá tentar, enfim, começar. Muito bacana, muito bacana. Agora vamos para um outro lugar no mundo. Daniel Vieira, conta pra gente um pouquinho como foi a sua experiência, Dani. Opa, tudo bem, pessoal? Então, eu fui para a Universidade da Califórnia, em San Diego. Eu sou de Engenharia de Materiais e Física, eu fazia os 2 cursos. E eu fui junto do amigo meu de Engenharia da Computação da PUC também. E assim, eu assino embaixo de tudo que a Bruna falou, de o amadurecimento, de a independência de falar sozinho, de ficar sozinho, etc. Mas para não chover no molhado, eu vou falar também que eu fui muito focado no acadêmico, né? Eu tenho vontade de pegar coisas puxadas à ciência, fazer uma pós-graduação, etc. Aí eu fui querendo fazer contatos, conhecer professores, quiçá arranjar uma iniciação científica. E aí eu fui percebendo que tem, tipo, 2 tipos de matérias na faculdade estrangeira. E eu consegui ficar parceiro dos professores. Os professores gostavam de mim, eu consegui conversar muito bem com os professores.
Eu tive a sensação que o professor gosta do brasileiro, porque eu conversava com o professor de boa, o professor conversava comigo de volta. E assim, a gente tá de igual para igual com os alunos de lá fora, os professores me tratavam super bem, super igual. Foi um respeito, foi uma sensação enorme. E eu consegui fazer, foi uma experiência gigante academicamente, porque também o que eu sugeriria para vocês fazerem é puxar matérias mais práticas, que às vezes as faculdades de lá, o meu amigo de engenharia da computação, ele fez uma matéria de design gráfico não, computação gráfica, que ele fez uma montanha-russa, ele fez várias coisas assim, ele se ferrou, né? Ele trabalhou, mas ele conseguiu um projeto super maneiro, que ele cresceu pra caramba. Eu fiz um projeto que, cara, eles tinham uma sala de engenharia, né? Com vários equipamentos, tu pegava serra, furadeira, cortadora laser, e você fazia o seu projeto. A ideia era, tipo, bem livre, assim, você entrava em grupo, fazia um trabalho em grupo, e você montava o projeto. E assim, eu digo que tem que aproveitar o intercâmbio para pegar matérias assim. Se você for de engenharia, isso enriquece pra caceta você. A PUC te ajuda muito, te dá todo o apoio para você poder ir lá para fora, não se preocupar com a matéria, porque te deixa cortar a matéria. Eu não me atrasei por causa do intercâmbio, minha formatura, foi super tranquilo. Inclusive, a própria Nancy me ajudou, a faculdade que eu fui, ela era trimestral. Então, ela tinha o chamado trimestre de inverno, que era de janeiro a março, que é normalmente quando a PUC estaria de férias. Aí eu pedi, Nancy, posso fazer o trimestre de outono que eu ia fazer, que é de setembro a dezembro, mas posso fazer também o de janeiro a março? Não vai coincidir com as matérias da PUC. Me deixaram ficar, eu consegui ficar um trimestre a mais do que eu ficaria. A PUC me deu todo o apoio o tempo todo, consegui cortar matérias, foi ótimo, me enriqueceu pra caramba, pessoalmente mesmo, aprendi muito. E, cara, eu acho que vocês não conseguem, fora da PUC, outra experiência assim, tão fácil, tão tranquila. Bacana, Daniel. Eu acho que o olhar para a vida acadêmica, até para que a gente tenha consistência, né, e continuidade, é um ponto importante. Eu acho que o time todo da CCCI acolhe muito bem e orienta muito bem para que essa jornada seja uma jornada que possa contribuir de fato e não seja exatamente um desvio de um processo de formação, como Sim. Eventualmente não é uma aventura, né? Um processo que é extremamente alinhado com a carreira, com a evolução dos créditos e a própria evolução da própria jornada na própria universidade, né, Daniel? Uhum. Gustavo, se você me permite, Com certeza, Ângela. Eu queria marcar a presença da Nancy. Ela está aqui, mas ela está com problema de conexão, então não está aparecendo. A Nancy, o Daniel acabou de falar da Nancy. A Nancy é a pessoa-chave quando vocês querem fazer um intercâmbio na PUC. A primeira pessoa que vocês vão procurar na PUC é a Nancy, que é a conselheira dos alunos da PUC que vão fazer o intercâmbio, né? Então, todos os alunos da PUC que vão fazer o intercâmbio ficam no pé da Nancy. Né? Legal. E ela que foi convidar todos os nossos alunos que estão participando hoje aqui. Obrigada, Nancy. Então, Ângela, vou colocar meu contato no chat depois. E a Nancy tá no chat direto aí respondendo todo mundo. Isso que é bacana também. E até incentivar vocês a submeterem mais perguntas. Mas antes até da gente abrir para as perguntas, eu queria convidar, primeiro, dar boas-vindas à Sofia. Sofia, seja muito bem-vinda. Conta para a gente para onde você foi e como é que foi sua experiência. Então, eu fui para a Itália. Eu já tinha ido morar lá há um tempo, já falava italiano. E aí, quando eu me inscrevi para o intercâmbio, eu já tinha na cabeça exatamente para onde eu queria ir, para a cidade que eu queria ir, para a faculdade que eu queria ir. E aí eu entrei na CCCI e falei para Nancy, é isso ou não é? E aí acabou que eu tinha passado para outra faculdade, e aí eu falei, Nancy, não vai dar, vou tentar período que vem de novo. E aí a gente conversando, ela conseguiu mais uma vaga para mim nessa faculdade que eu queria ir. Quando a gente faz uma entrevista, e aí o pessoal achou que eu ficaria melhor em Roma, na faculdade de Roma, mas eu queria porque queria em Milão. E foi uma experiência muito boa. A Nancy me ajudou muito. Eu falava com ela todos os dias, praticamente, mandava e-mail e tal. E a experiência como estudante foi muito boa. Eu fui para a Itália, porque além de já falar a língua, eu queria estudar um pouco melhor os refugiados. Acabou que chegou lá e eu estudei, além disso, outras coisas da Itália, como a máfia e o cinema italiano.
além de gastronomia. Então, foi uma experiência muito boa. E eu também não perdi um período com isso, consegui... todos os créditos foram aproveitados, menos o de gastronomia, mas eu já sabia. Mas eu consegui aproveitar todos os créditos e consegui me formar no tempo que eu queria. Acho que é isso. Legal, legal, Sofia. A gente vê que determinação é uma coisa importante. Sofia correu atrás, né? Tem um processo seletivo que, obviamente, funciona. Depois a gente pode conversar um pouquinho com isso. Uma série de vagas que são abertas, né, nas diferentes universidades. Existe todo um processo seletivo até para ajudar vocês a identificar quais são as melhores opções para vocês. Mas gostei de ver a Sofia, que insistiu no sonho dela, correu atrás. E a PUC ajudou um pouquinho. Eu queria falar outra coisa. Porque pode falar, eu Sofia. vi uma pergunta que uma pessoa perguntou se tem algum tipo de receptivo nas universidades parceiras. Conta e eu pra acho gente. que isso depende muito da universidade. Na Europa, eles têm um programa chamado Erasmus, que os estudantes italianos, não, europeus mesmo, fazem para os estudantes estrangeiros. Então, por exemplo, na minha universidade eu tinha eles chamavam de buddy, que no primeiro dia ela já entrou em contato comigo. Na verdade, um dia antes de eu viajar, ela entrou em contato comigo. A gente combinou, ela me buscou no aeroporto, me levou até a minha casa. Além de, no primeiro dia a gente já saiu para passear, eu conheci a família dela, fiquei na casa dela. Então, eu acho que grande parte das faculdades devem ter, mas eu tenho certeza que na Europa a maioria tem por causa desse programa Erasmus. Legal. Acho que é uma boa resposta, até bem consistente. Queria, na verdade, para fechar o primeiro ciclo, convidar e agradecer a presença do Felipe. Felipe, conta pra gente, cara, como é que foi sua experiência? O que você trouxe de pontos mais marcantes? Oi, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Eu adoro falar do meu intercâmbio. Eu fui para a França. Eu estudo administração na PUC. Eu estou no 7º período hoje. E eu fui para lá em 2019, então, recente, né? E eu acho que o ponto mais marcante foi a superação de ir para um país, né, que eu não falava a língua. Eu fui para lá sem falar francês, porque como eu estudo administração, mas também não só administração na PUC, as parcerias com universidades possibilitam você ir para um país que é de uma determinada língua e estudar em inglês, que normalmente é a língua que a maioria das pessoas conhece, enfim, é universal hoje em dia. E foi o que eu fiz. Eu fui para lá para estudar inglês. As business school hoje são completamente internacionais e a universidade que eu fui, que é a EDEC Business School, tinha em Lille, né, que é norte da França. Ela tinha essa pegada internacional. Eu entrei no programa de pessoas internacionais, então eu tinha francês na minha sala, mas também tinha gente de todo mundo, né? Muito da Europa, principalmente, mas tinha bastante asiático também, tinha canadense, tinha mexicano, enfim. Imagina a combinação, colocar pessoas do mundo inteiro no mesmo processo de aprendizagem. É muito... Essa para mim foi o grande salto assim dessa minha experiência. E se eu pudesse dar uma dica aí para o pessoal, né, que acredito que é o pessoal do ensino médio, eu falaria que assim, o intercâmbio na PUC, especialmente, ele não começa no dia da viagem. Ele começa, inclusive, 1 ano antes de você viajar, que é 1 ano quando você decide ir para o lugar, sabe? Então, envolve um processo de pesquisa e de ir atrás, de conversar com gente que foi, tipo a galera que está aqui. Cara, manda mensagem, todo mundo adora conversar sobre o intercâmbio. E aí fica, sei lá, você vai pesquisando e eu não sabia. Eu decidi ir para a França por um motivo muito aleatório, sabe? Eu achava o francês bonito e me identificava um pouco com a cultura, mas tinha ido para Paris uma vez só, sabe? Na minha experiência, o desconforto foi a superação desse desconforto de ir para um país diferente, uma língua diferente, foi o que tornou a experiência ainda mais grandiosa.
Claro que a Manuela que foi para a China, certamente é muito mais distante do que a França, tá lá perto da gente, o Ocidente e tal. Mas vai de cada um, sabe? Mas a dica de você pensar no intercâmbio, por exemplo, desde que você entra na faculdade, é genial, porque você tem mais tempo de pesquisa e mais tempo para juntar informações e conversar com as pessoas certas, né? E para você tomar a decisão que não tem certa. Você cria a experiência e lá você vai se desenvolver. E outra coisa que eu queria acrescentar também é que eu fiz 2 semestres, né? Então, essa é uma possibilidade que, pelo que eu vi nos meus amigos internacionais lá fora, poucos têm a possibilidade de fazer 2 semestres fora. E a PUC me possibilitou. Quando eu falei isso, todo mundo falava assim, really? Oh my. E eu consegui fazer 2 semestres, fiquei lá e foi ótimo, porque quando você faz um semestre, cara, é muito rápido. Começa em fevereiro, acabou em maio, dia 26 de maio. Cara, eu já, sei lá, juro por Deus, deu nem saudade. Eu tava tranquilo, porque eu sabia que eu ia ficar até 30 de novembro. E depois desse tempo de 5 meses, os próximos 5, na verdade, foram ainda melhores, que eu tinha uma aprendizagem ali, já sabia como as coisas funcionavam, comida e tal. E aí você entra no modo da cidade, da vida, né, do lugar onde você está, enfim. Enfim, essas são as dicas que eu dou. E em relação ao tutor, que a menina que perguntou, tinha isso na minha faculdade, sim, mas isso era muito dependente da pessoa que se voluntariava, sabe? Então, para mim não foi uma experiência boa. Me cadastrei lá pro processo, mas ele não veio me pegar no aeroporto. Era uma coisa só para, vamos marcar de sair no bar ali, né, pra gente, se envolver, né, conversar assim, mas acabou que não rolou muito. Enfim, acho que depende mais da faculdade, da pessoa. Então, eu não apostaria, acho que é uma coisa que não dá para saber. Mas claro que investigando você consegue descobrir tudo. Tá? Então, qualquer coisa, eu acho que vai ficar meu contato aí e, enfim, essa é a minha contribuição aí para a galera. Com certeza. E uma das características, né, Ângela, antes de você falar, eu vejo muita solidariedade, né? Isso que eu acho que é bacana, até porque quando a gente vai para um país diferente, tem uma experiência diferente, a gente tem que se ajudar. Eu acho que isso acaba sendo um colateral. Todo mundo sai da sua zona de conforto, ou pelo menos de alguma zona de conforto. E o que eu vejo de um sentimento comum de todo mundo que está aqui é a solidariedade. Eu acho que vocês estão de parabéns. Ângela, você quer fazer um comentário? Eu ia fazer um comentário em cima do que o Felipe falou, que é muito importante, quando os alunos entram para a PUC, é muito importante fazer uma preparação para o intercâmbio, né? Quer dizer, você vê qual é para que país você quer ir, começa a aprimorar a língua, né? Começa a conhecer mais sobre o país, sabendo que tem sempre essa chance de fazer o intercâmbio. E quando a gente fala em intercâmbio, significa que essa parceria, nós temos uma parceria com todas essas universidades. Quando os alunos vão, eles continuam pagando a mensalidade da PUC, o que pagam a PUC, e não pagam mais nenhuma tuition lá fora, né? Então, é uma realidade bem mais viável do que se você for fazer um intercâmbio. Você vai para uma Califórnia, né? É caríssimo, e você vai fazendo o intercâmbio pela universidade. Bacana. Eu queria, na realidade, aproveitar uma das perguntas que foi feitas e que a Amanda compartilhasse um pouquinho a experiência, né? Quer dizer, eu acho que além da questão de preparação, que foi uma super dica do Felipe, né? Quer dizer, até tem uma pergunta aqui que fala a partir de quando você deve começar a pensar em intercâmbio. Eu diria a partir logo do início do processo, até porque você tem que descobrir esse mundo, né? Eu queria depois até que vocês compartilhassem quando é que vocês começaram a pensar em intercâmbio. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para a Amanda, que já veio lá atrás, logo no início das perguntas. Existem bolsas, né, Amanda? Existem formas de auxílio que muitas vezes estão disponíveis e que ajudam a viabilizar o sonho que é o intercâmbio internacional. Então, Amanda, conta para a gente um pouquinho de como foi a sua experiência. Eu era bolsista na PUC, eu era bolsista do ProUni de 100%, então eu já estudava na faculdade sem pagar, já era muito bom.
Mas quando eu entrei, eu soube que a PUC tinha vários convênios e tudo mais, e eu fiquei pensando, ok, não pago por um programa do governo, mas e o intercâmbio? Como é que vai ser? E o euro é uma moeda bem forte, bem cara, então eu fiquei pensando que seria bem complicado. E aí eu fiz várias pesquisas, a minha mãe me ajudou aqui em casa também, várias pesquisas, e eu descobri o Santander Universidades. E aí eu procurei saber com a Nancy lá na faculdade, vi no site da faculdade se tinha convênio com a PUC ou não, porque também não são todas as faculdades que têm convênio com o Santander. Aí dentro da própria faculdade tem um Banco Santander, eu fui lá, falei com todo mundo, perturbei, e aí eu descobri que tinha convênio com a PUC. Eu fiz a inscrição, quando eu fiz a inscrição no site da faculdade, eu coloquei lá que era opção com bolsa, e aí eu sempre ficava fazendo perguntas, como é que isso funcionava, qual era a diferença de quando não era com bolsa e tudo mais. E no final eu consegui passei com a bolsa. A bolsa, na minha época, eles deram um valor, acho que foi de 11 mil ou 12 mil reais, alguma coisa assim. E eles dão o valor de uma vez. Então, você tem que se organizar para gastar isso durante o período que você vai estar lá. Então, é um dinheiro que é para ajudar com passagem, alimentação, como viver em outro país. É claro que eu também juntei um dinheiro meu, eu estava trabalhando, então somei com isso. Mas a ajuda do Santander foi muito importante. Com certeza. Acabou viabilizando um sonho, né, Amanda? Isso que é bacana a gente ouvir esse seu depoimento. Eu queria abrir agora a pergunta para vocês, né, inclusive para o próprio Daniel Chaves, de quando vocês começaram a pensar em intercâmbio, né? A gente tem um público aqui ainda é um pouco heterogêneo, é bacana ser heterogêneo, tem alunos que estão já dentro da universidade, que estão conhecendo muitas vezes a CCCI nesse momento, tem alunos que ainda estão pensando em entrar na universidade. Eu queria saber quando é que veio a primeira vez a ideia de fazer intercâmbio, e aí vocês podem, de maneira aberta, vocês se lembram quando foi? Eu sempre quis fazer... Ah, desculpa, Sofia. Não, pode falar, não foi eu que falei, não. Ah, tá. Então, eu sempre quis fazer intercâmbio, né? Eu sempre tive muita vontade, porque não é só uma viagem que você está indo conhecer outro lugar, você realmente vivencia aquilo. Então, eu sempre tive muita vontade. Assim, minha mãe trabalha na PUC, eu tenho bolsa na PUC, então eu entrei na PUC muito focada nisso. Assim, eu queria muito ter a oportunidade de fazer intercâmbio. Então, para mim, eu acho que eu sou um pouco mais suspeita porque eu sempre tive essa vontade, desde que eu era mais nova. Eu tenho muitos irmãos, tenho 3 irmãos. Então, eu sempre fui acostumada a dividir tudo, dividir quarto, dividir comida, dividir roupa. Então, meu sonho era poder fazer uma coisa para mim, sabe? Uma coisa que meus irmãos não iam dar. Eu ia ter o meu espaço, eu ia ter a minha comida. Enfim, sempre pensei nisso. E aí eu entrei na PUC pensando que um pouquinho mais para frente eu ia pesquisar um pouquinho mais. Então, quando eu estava mais ou menos no meu 4º período, porque eu acho legal também você ter um pouquinho de noção só do que você gosta na sua área. Pode ser que acabe você fazendo matérias sobre outras coisas. Eu tenho amigas de psicologia que fizeram matérias de cinema, então acho que você também tem essa oportunidade. Mas, de qualquer forma, eu preferi, eu acho que um pouquinho esperar e ver o que eu gostava dentro da psicologia. E aí, no final, eu acabei realmente gostando muito da área com crianças e adolescentes, então eu acabei pesquisando um pouco mais faculdades na Austrália, que era o meu sonho, que tinham mais essa oportunidade, até que eu encontrei a minha. Pesquisando, a Nancy também me ajudou, pesquisando no próprio site da PUC, eles sempre colocam as faculdades disponíveis que eles têm parceria, então fui pesquisando por ali, pesquisando no Instagram, pesquisando assim, por livre e espontânea vontade, assim, cada hora olhando um pouquinho mais, algumas coisas. Tem várias opções. E aí, no final, eu acho que vai muito do feeling, né? Assim, o que você acha? Acho até por coisas bobas. Então, eu acabei, de primeira, gostando muito da minha, porque era perto da praia. Isso, para mim, já era suficiente. Então, aí depois a escolha vai mais, talvez um pouquinho mais, depois que você já está na PUC, um pouquinho mais, depende do período, né? Mas um pouquinho mais para frente. Mas é bom desde cedo, realmente, né? Você já tendo a oportunidade de pesquisar várias coisas. O Ricardo quer complementar, Ricardo? Eu acho que uma das questões que estão envolvidas aí é que o aluno vai se inscrever quando ele está no 4º período da universidade, né? Então, é um tempo que ele tem justamente para ter esse amadurecimento, porque você entra na universidade, você está entrando, descortinando um novo horizonte,
que é totalmente diferente do ensino médio. Você está ali definindo qual vai ser a sua profissão e dentro de cada curso você tem muitas possibilidades. Então, você tem esses 4 semestres que você vai pensar, vai refletir. Uma das coisas que nós aconselhamos é que você converse com o coordenador do seu curso, quais são as universidades que são aconselháveis para o seu curso, quais são os tipos de áreas, quais são os campos exatos que você gostaria de se aprofundar para você buscar um intercâmbio acadêmico que será realmente frutífero para você. Então, você vai ter esse tempo de 4 semestres para você fazer essa busca e, assim, é muito importante que o aluno faça essa busca. Tá? Nós vamos orientar, vamos dizer as possibilidades, mas quando você descobre por si o processo e percebe os meandros que você tem em cada lugar, quais são as suas opções, é uma coisa muito mais reveladora do que alguém te dizer, porque você pode ir através de uma experiência de uma outra pessoa, mas você pode não ter a mesma experiência que aquela pessoa teve. Então, é muito importante que você faça a sua pesquisa, faça o seu trabalho de casa e amadureça essa sua vontade, assim, eu quero fazer o intercâmbio, quero. Entrei na universidade, então vou cuidar do meu CR, vou cuidar das minhas notas, para eu poder disputar as vagas onde eu quiser e vou começar a pensar o que eu quero na universidade, qual é a minha área, qual é a melhor universidade para essa área. E, a partir daí, eu ir garimpando essas informações que eu preciso para que esse intercâmbio seja bem proveitoso para mim. É um processo de autoconhecimento e conhecimento das oportunidades também. Queria convidar a Manuela para compartilhar com a gente. Manu, quando é que você pensou em intercâmbio? Então, eu queria também adicionar uma coisa. Eu acho que é super importante vocês se planejarem, vocês terem em mente que vocês querem fazer um intercâmbio, mas também não tenham pressa, sabe? Porque não necessariamente você tem que se inscrever no seu 4º período ou no seu 5º período. Eu fui no meu 8º período, sabe? Então, eu estava já no final da faculdade. E eu, particularmente, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu estava no ensino médio, eu jamais pensava em China, sabe? Então, foi uma ideia que eu fui amadurecendo ao longo da faculdade e que se eu fosse provavelmente me inscrever no meu 4º período, eu não teria escolhido a China. Então, tipo, não tenham pressa, sabe? Não, enfim, não achem que vocês têm que se inscrever logo no 4º período e tudo mais. Amadurece a ideia, sabe? Tipo, saibam os seus objetivos. E aí você vai fundo naquilo que você tem certeza que você quer. Eu acho isso. Bacana, bacana, Manu. Ângela? Só não é necessariamente no 4º período, né? Mas todos os alunos que vão para intercâmbio tem que, depois da volta, tem que cumprir um semestre na PUC, né? Para acabar o curso de graduação, né? Então, tem um período aí bem elástico para fazer o intercâmbio. E isso que a Manuela falou é muito importante, porque é um processo de tomada de decisão muito pessoal, né? Quer dizer, cada um vai decidir para onde quer ir. Às vezes você já tem, como a Sofia falou, já sabia exatamente o que ela queria, né? Outros vão fazendo uma aquisição de experiências ao longo da própria graduação, né? É um processo que varia muito de pessoa para pessoa, mas há muitas oportunidades. E, claro, as experiências, tanto profissionais, culturais, acadêmicas, são inegáveis, né? Eu acho muito bacana. A gente tem uma série de... Então, a Maria Gomes, Maíra, obrigado pela sua pergunta, está perguntando onde é que a gente pode encontrar as faculdades estrangeiras que a PUC tem parceria. Ricardo, você quer responder para a gente? Acabei de colocar no chat o link da CCCI, onde estão disponíveis essas informações. É uma lista longa, então eu acho que ela pode depois entrar lá e olhar essas coisas todas. Desculpe, eu coloquei para o Felipe somente, desculpe. Vou colocar de novo. Tá, então a gente vai postar o link aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Legal, pessoal. Alguma curiosidade, algum fato inusitado que vocês tiveram de experiência lá fora? Porque todo mundo aqui só falou do caminho feliz, né? Eu acho que a trajetória sempre... Olha o Felipe, coitado. Passou 2 semestres, né, Felipe? Imagina o que não rolou lá. Conta pra gente, cara. Ó, eu vou contar uma história aqui. O que acontece quando você faz 2 semestres? Não, é comum, não sei, em outros... Em geral, assim, no hemisfério norte, as férias são longas, né? Ali no meio do ano, que é o verão, né? Tá bom o microfone aí ou tá meio ruim? Tá funcionando bem. Tá bem? Tá.
E aí, o que acontece? A minha aula terminaria ali dia 26 e só voltaria dia 2 de setembro, certo? Então eu ficaria junho, julho, agosto inteiro de férias. Pô, assim, férias é bom, mas sozinho, num lugar diferente, num país diferente, né? E a cidade onde eu estava era uma cidade universitária, ela ia ficar vazia no verão. Eu já estava vendo, todo mundo me falava isso. E aí eu procurei uma oportunidade que eles chamam lá de Work Experience, que é para você trabalhar de voluntariado, né? Através de uma plataforma chamada Worldpackers. Mas tem várias dessas. Worldpackers foi a que eu usei. E aí tem várias pessoas, tem hostel que coloca vagas lá, pessoas que, enfim, adotam você praticamente para você ajudar na construção da piscina da pessoa. Isso tem na Europa inteira. E tem até no Brasil agora, uma plataforma global. E aí eu estava na França, né, em Lille, e fui parar em Marseille, né? E fui trabalhar num hostel, exatamente para ficar esses 3 meses num lugar de verão, que eu queria ficar, ter uma experiência de trabalho também, né? Por mais que é totalmente voluntariado, você vai trabalhar lá só pela moradia, pela estadia. E, cara, sei lá, você fica para jogo aí, né? Você vai trabalhar. E foi, cara, uma experiência muito determinante, assim. Foi difícil encontrar, não foi fácil. Faltava, sei lá, 2 semanas para eu definir o que eu ia fazer e para fechar o aluguel, assim, sabe? Aí você tem esses movimentos de mudança, você sai de um aluguel. Aí eu tive que sair do aluguel onde eu estava, aqui na residência, para ir lá para Marseille. Então, é todo um jogo logístico que você tem que estar maduro para fazer essas decisões. E aí eu fui para lá e foi incrível. Foi incrível no sentido assim, era um hostel que tinha 30 pessoas e só tinha um banheiro? Era. Mas foi legal. Hoje é uma história boa. Mas assim, foi um mini perrengue. Mas são os perrengues que valeram a pena, entende? Com claro certeza. Que tomando todas as contas de segurança e tal, e enfim, vendo com a minha família o que era saudável fazer, né? Não vai entrar em roubada, que algumas pessoas às vezes entram, sim. Marseille, por exemplo, é um lugar perigoso na França, tem que tomar cuidado, mas todo mundo aqui, nascido e criado, talvez, no Rio de Janeiro, tem uma noção de perigo boa, né? E, enfim, essa foi a minha experiência extra-intercâmbio, assim, mais pontual, que foi muito massa, usando essa plataforma Worldpackers, que eu consegui um trabalho e, enfim, é uma experiência que até entra pro currículo, né? Eu nunca mencionei isso numa entrevista, mas alguns currículos que eu preparo, dependendo da vaga, eu coloco essa experiência porque eu sei que a pessoa vai valorizar, certo? Então, também fica ligado nisso. Além do acadêmico, de repente, buscar uma experiência, se for esse o caso. Acho muito bacana, né? E eu queria talvez fazer uma provocação. A gente tem mais 10 minutinhos de encontro. Uma provocação final que vocês compartilhassem com a gente, né? A gente está fazendo uma série que está tentando provocar um pouco a reflexão sobre o futuro das profissões, o futuro das profissões de justamente quem está entrando na universidade. Eu queria que vocês, de maneira voluntária também, quem quiser compartilhar como o intercâmbio contribuiu ou está contribuindo para o futuro das suas profissões. Até o Daniel Chaves já compartilhou um pouquinho para a gente, né, Daniel? Do ponto diferencial que ter vindo ao Brasil, o quanto que isso fez diferença dentro da visão dele de mundo e da própria carreira dele. Eu queria que mais alguém, além do Daniel, compartilhasse com a gente o quanto a experiência do intercâmbio foi chave para a construção do futuro profissional de vocês. Bom, eu, na verdade, trabalhava em uma escola e eu saí para fazer o intercâmbio e me convidaram para retornar à escola que eu estava trabalhando antes e para agora em uma nova área dentro da escola, né? Mais na psicopedagogia mesmo. E, assim, eu acho que por mais que eu tenha voltado para o meu emprego anterior, eles tiveram esse interesse também, né? Uma experiência a mais, me colocaram em uma nova área. E, assim, eu aprendi muito, eu fiz várias matérias só realmente sobre desenvolvimento infantil. Então, acaba que no dia a dia mesmo, você vai botando a teoria em prática, sabe? Você vai olhando realmente, eu fui olhando realmente várias coisas que eu estudei
no dia a dia da escola. E uma outra coisa também, fora da escola, é que hoje em dia eu tô me preparando para dar aula de inglês, assim, de forma voluntária para um instituto. Então, acabou que... E para criança. Então, acabou que juntou duas coisas que eu gosto, que é crianças e que é o inglês, que acabou, por causa do meu intercâmbio, desenvolvi muito melhor, né? Hoje em dia eu falo bem melhor do que eu falava. Então, eu juntei essas coisas para dar aula socialmente, assim. Então, foi bem bom para mim, sabe? Bacana. Manu está voltando também para a China agora. Amanda está buscando uma especialização, um mestrado em Portugal também. Sofia, como é que isso te impactou? Então, para mim aconteceu a mesma coisa que a Bruna. Eu trabalhava numa empresa e como estagiária. E aí, depois que eu voltei do intercâmbio, logo depois me convidaram para voltar como efetiva. Eu acho que o intercâmbio ajudou muito nisso. Outra coisa que o intercâmbio ajudou muito foi uma matéria que eu fiz especificamente sobre efetividade nas apresentações, tipo PowerPoint, que eles explicavam melhor como se comunicar. E fiz relações internacionais, mas eu trabalho com atendimento ao cliente, Customer Success, e, tipo, a questão de conversar com pessoas de várias culturas diferentes, de vários países diferentes, entender melhor as pessoas e ter empatia por elas, entendendo o passado delas e de onde elas vieram, me ajuda muito no meu dia a dia do trabalho. Então, acho que é uma coisa muito importante, não só para quem trabalha com Customer Success, como eu faço, mas quem trabalha com pessoas, no geral, que no caso somos todos. É muito importante você entender de onde as pessoas vieram e como o passado delas afeta nas ações que elas estão fazendo com vocês. Então, acho que isso é muito importante. Bacana. Daniel Vieira, e você, cara? Seu sonho acadêmico, como é que o intercâmbio te ajudou, pelo menos a conhecer novas pessoas, novas relações? Conta pra gente. Olha, o intercâmbio, eu conheci vários professores de fora, vários alunos de fora, e eu senti assim, eu tinha vontade de pegar um mestrado, um doutorado fora ou algo assim. Eu não tive a oportunidade de passar, eu me formei agora, eu apliquei, eu não tive a oportunidade de passar, mas assim, eu tenho a convicção de que eu seria completamente competente e capaz de fazer, porque eu senti que, estando lá fora, eu vi que o nível da PUC é similar ao nível do estudante de graduação de lá fora, que eu perdi um certo viralatismo de estar no Brasil, e eu perdi a vergonha de estar aplicando para esses lugares lá fora. Eu posso não ter passado hoje, mas eu pretendo continuar aplicando, e me ajudou, deu muita confiança. E um comentário que eu queria fazer, alguém perguntou de duplo diploma, como seria. Eu me interessei pelo intercâmbio porque eu queria fazer um duplo diploma, eu achava que isso ia me dar mais chance ainda, só que o duplo diploma, em geral, você faz matérias na língua do país de origem. Então, o Felipe foi para a França, mas teve matérias em inglês. No duplo diploma, eu iria para a França, eu teria que fazer matérias em francês mesmo, e eu não tinha tempo de aprender francês, e aí eu acabei não fazendo o duplo diploma. Então, é importante vocês se planejarem cedo para aprender a língua, se quiserem o duplo diploma. Isso é uma dica bacana. Uma dica bacana. Ângela, eu acho que a CCCI está de portas abertas, e-mails abertos, contatos abertos, para justamente continuar esse diálogo que não se encerra aqui, né? Se você pudesse falar... Primeiro, galera, muito obrigado por estar participando, né? Eu acho que eu fiquei super envolvido e interessado com o bate-papo que a gente teve hoje, né? E, Ângela, queria que você falasse para a gente próximos passos, como acessar a CCCI. Nancy é a pessoa da CCCI, o pessoal adora a Nancy, eu fiquei impressionado com isso. Jogaram meu nome no fogo. Eu quero dizer o seguinte, a Nancy é a pessoa para procurar para os alunos que vão para fora, né, os alunos da PUC. Nós temos uma outra pessoa, que é a Linda, que recebe todos os alunos de fora. Então, são duas pessoas, assim, são duas mais populares da CCCI, é a Nancy, com os alunos da PUC, e a Linda Souza com os alunos de fora, né? Então, é um trabalho, eu queria muito agradecer, né, aos alunos, os depoimentos, eu estou aqui muito entusiasmada, eu acho que foi muito bom ouvir vocês, é muito bom
para nós que trabalhamos nesse projeto de cooperação internacional, é muito bom ver os resultados em depoimentos tão bonitos como vocês fizeram, né? Quer dizer, vocês estão falando de vários ganhos do intercâmbio, né? Ganho pessoal, que eu sempre costumo dizer para os alunos que chegam, né? Depois que mora num país, não é visitar um país, mas depois que você mora num país, você nunca mais é a mesma pessoa, né? Que você se muda, você entende melhor que o mundo é mais complexo, né? Que as diferenças existem e são boas, né? Então, eu acho que foi muito bom, Gustavo, essa oportunidade, muito bom ver que os alunos de ensino médio estão aí interessados e garantir, mais uma vez, que o intercâmbio na PUC é um plus que a PUC oferece, além da sua competência acadêmica reconhecida, né? Nós somos uma universidade reconhecida em todos os rankings mundiais, né? E a internacionalização, nós somos a número 1, olha que responsabilidade, nós somos a número 1 no Brasil, né? Então, não é uma coisa assim que nós nos achamos bons, não. Nós somos avaliados como uma boa universidade no que se refere à internacionalização, né? Queria agradecer a todos os alunos nossos da PUC, agradecer ao Gustavo por ter organizado esse bate-papo, né? E a todos os participantes, que são super bem-vindos. É só acessar o site da PUC, né? www.puc-rio.br, CCCI, e aí vocês ali têm todos os passos, as informações, e tem o endereço que a Nancy colocou aí no chat, né? mobility@puc-rio.br, que nós temos, apesar de nós estarmos em trabalho remoto, nós estamos trabalhando todos os dias com acesso, vocês podem ter acesso a todos os setores da CCCI, né? Muito bacana de ver como a PUC está transformando a vida de tanta gente. Fico feliz de estar acompanhando vocês nessa jornada. Semana que vem a gente tem mais um encontro, a gente vai manter o bate-papo e já adiantando a gente vai conversar sobre Conexão Lab. Justamente a gente vai desmistificar e vai mostrar para vocês o que está acontecendo fora da sala de aula, através dos diferentes núcleos, laboratórios da universidade, e esse papo vai ser conduzido de novo por alunos para alunos. Então vai ser legal a gente ouvir o depoimento desses alunos, como essa jornada está transformando a vida deles. Então, a partir de amanhã, o mesmo link que vocês se inscreveram para participar desse evento vai estar disponível para vocês se inscreverem para o evento da semana que vem. Sempre quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Então, eu queria, na realidade, convidar e agradecer mais uma vez a participação de todos. Ricardo, Nancy, Ângela, muito obrigado pela parceria. Manu, Amanda, Bruna, Daniel, Felipe, Sofia e o nosso brasileiríssimo Daniel Chaves. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela solidariedade de estar compartilhando um pouquinho da experiência de vocês no intercâmbio. Desejo muita saúde a todo mundo, muita paz e muito sucesso para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado, hein? Valeu, obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite.